Existe um tipo de batalha que não faz barulho. Ela não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro. É quando você acorda, segue a rotina, fala com as pessoas, cumpre o dia, mas por dentro sente um peso difícil de explicar. Nada exatamente errado, mas nada completamente em paz. Essa luta silenciosa é uma das mais cansativas, porque ninguém vê. E justamente por não ser visível, muitos carregam sozinhos achando que precisam ser fortes o tempo todo. Mas Deus vê, Deus percebe, Deus entende cada detalhe do que se passa no seu interior. Hoje, esta oração não é para quem está em festa espiritual. Ela é para quem está resistindo, para quem continua caminhando mesmo sem sentir entusiasmo, para quem ainda crê, mas está cansado de lutar sozinho. Enquanto você escuta estas palavras, permita que o seu coração desacelere um pouco. Você não precisa provar nada agora. Você não precisa explicar sua dor. Você só precisa estar aqui. Deus trabalha muito no silêncio, e muitas vezes é nesse silêncio que Ele está preparando o alívio que você ainda não consegue ver. Respire devagar e permaneça. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida a engolir sentimentos, a seguir em frente mesmo quando algo dentro de você pede pausa, a sorrir quando na verdade o coração só queria descansar. Deus não se ofende com a sua fragilidade. Ele não exige que você esteja sempre forte. Pelo contrário, é justamente quando você reconhece o cansaço que o cuidado dele se manifesta com mais profundidade. Há momentos em que a alma fica sobrecarregada não por grandes tragédias, mas pelo acúmulo de pequenas pressões diárias, expectativas, responsabilidades, silêncios guardados, palavras não ditas. Tudo isso vai pesando, pouco a pouco. Se hoje você sente que está carregando mais do que deveria, saiba que você não foi criado para suportar tudo sozinho. Existe um limite saudável, e Deus respeita esse limite. Ele não empurra você além do que consegue sustentar. Enquanto esta oração avança, permita-se soltar um pouco desse peso, mesmo que seja apenas internamente, mesmo que seja devagar. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Você só precisa dar espaço para Deus cuidar do que está pesado demais. Respire mais uma vez e permaneça aqui. Existe um momento em que o coração entende algo muito importante. Não é falta de fé sentir cansaço. Falta de fé seria desistir completamente. Mas você não desistiu. Você ainda está aqui. E isso diz muito. Deus observa não apenas as grandes atitudes, mas também as pequenas decisões silenciosas. A decisão de continuar. A decisão de ouvir uma oração. A decisão de não endurecer o coração, mesmo depois de tantas lutas. Talvez você não tenha forças para grandes declarações agora. Talvez a sua fé hoje seja apenas um fio, mas um fio nas mãos de Deus é mais forte do que parece. Ele não despreza o pouco. Ele sustenta, fortalece e renova no tempo certo. Se neste momento você sente que precisa entregar esse peso que vem carregando há dias, semanas ou até meses, faça isso de forma simples. Não precisa de palavras bonitas. Às vezes, um reconhecimento sincero já é suficiente. Se fizer sentido para você, manifeste isso. Declare, mesmo em pensamento ou nos comentários, algo simples, como quem abre o coração diante de Deus. Diga que você confia mesmo cansado. Diga que você permanece mesmo sem respostas. Esse gesto não é para os outros. É um alinhamento interior, uma forma de dizer ao seu próprio coração que você não está sozinho nesta caminhada. Respire com calma. Deus está mais perto do que você imagina. Há fases em que Deus não muda imediatamente o cenário, mas muda a forma como você atravessa esse cenário. Você pode até continuar enfrentando as mesmas situações externas, porém algo começa a se ajustar por dentro. A ansiedade diminui um pouco, a angústia perde força. O coração, mesmo ainda cansado, encontra um ponto de descanso no meio da luta. Isso acontece porque Deus não trabalha apenas removendo problemas. Ele trabalha fortalecendo o interior. E quando o interior é fortalecido, aquilo que antes parecia insuportável começa a ser atravessado com mais equilíbrio. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta clara, uma mudança rápida, um sinal evidente. Mas enquanto isso não vem, Deus está te ensinando a respirar no meio da tempestade, a não se afogar nos próprios pensamentos, a não se perder dentro da própria mente. Essa aprendizagem silenciosa vale muito. Ela te prepara para não depender apenas de bons momentos para ter paz.
Enquanto você escuta esta oração, permita que essa verdade se acomode em você. Nem tudo precisa se resolver agora para que você fique em paz. Às vezes a paz vem primeiro e o resto se ajusta depois. Respire. Você está atravessando, não ficando preso. Com o tempo, o coração aprende a criar defesas, não porque quer se fechar, mas porque já se machucou demais tentando confiar, tentando esperar, tentando acreditar que tudo iria se resolver rapidamente. Deus vê essas camadas que você construiu para se proteger, e Ele não as condena. Ele entende o porquê delas existirem. Talvez você esteja vivendo dias em que prefere não se empolgar, não criar expectativas, não falar muito sobre o que sente. Existe um receio silencioso de se frustrar outra vez, mas Deus não força o coração a se abrir de uma vez. Ele trabalha com delicadeza, respeitando o ritmo da cura. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus toque exatamente nesse ponto sensível. Ele não pede que você volte a confiar plenamente agora. Ele apenas pede espaço para começar a restaurar. A fé não precisa ser intensa para ser real. Ela só precisa ser sincera. Respire com tranquilidade. Você não está frio espiritualmente. Você está cansado emocionalmente. E Deus sabe a diferença. O tempo que parece improdutivo pode estar sendo usado para fortalecer aquilo que ficou frágil. Deus não apressa processos quando sabe que o interior ainda precisa de cuidado. Ele prefere curar bem, para que você não precise se recompor novamente mais à frente. Permaneça aqui. Ainda há partes do coração sendo alinhadas com amor. Existe um momento no caminho em que Deus começa a ajustar algo essencial, a forma como você se enxerga diante das próprias lutas. Antes, cada dificuldade parecia um sinal de fracasso. Agora, pouco a pouco, você começa a perceber que nem tudo que pesa é derrota. Algumas cargas são sinais de crescimento acontecendo em silêncio. Talvez você esteja notando mudanças sutis em si mesmo. Aquilo que antes te tirava o chão hoje te faz parar, respirar e refletir. O desespero dá lugar ao silêncio. A pressa começa a perder força. Isso não significa que a dor acabou. Significa que Deus está fortalecendo você por dentro para atravessá-la sem se perder. Enquanto você escuta esta oração, permita que essa verdade se firme no seu interior. Mesmo cansado, você continua. Mesmo sem respostas claras, você permanece. Essa constância silenciosa também é fé. Uma fé madura que não depende apenas de emoções, mas de confiança construída dia após dia. Se neste momento você sente que Deus está te sustentando, mesmo com poucas forças, permita-se reconhecer isso. Dizer para Deus, ainda que em pensamento, que você confia, que você permanece, que você entrega o controle que tem pesado tanto. Respire profundamente. Você não está sendo abandonado. Você está sendo sustentado. Permaneça comigo. Ainda há mais sendo fortalecido antes do próximo passo. Há fases em que Deus permite que o caminho fique menos claro para ensinar o coração a depender menos do controle e mais da confiança. Quando tudo está definido, a fé se apoia no previsível. Mas quando o cenário fica incerto, a fé aprende a se firmar na presença de Deus, não nas circunstâncias. Talvez você esteja vivendo um tempo em que o futuro parece indefinido. Planos antigos já não fazem sentido e novas direções ainda não se revelaram. Esse espaço entre o que ficou para trás e o que ainda não chegou gera insegurança, porque o coração gosta de garantias. Mas Deus usa esse intervalo para fortalecer algo que nenhuma certeza externa consegue sustentar: a fé madura. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus trabalhe na sua base. Raízes profundas não se formam em dias tranquilos, mas em períodos de vento e instabilidade. O que hoje parece confusão pode estar criando firmeza para o amanhã. Respire com calma agora. Você não está fora do caminho. Você está sendo preparado para ele. O que agora parece espera pode se transformar em clareza no tempo certo. Deus não se perde nos processos que conduz. Mesmo quando você não consegue ver o próximo passo, Ele continua ajustando cada detalhe com cuidado. Permaneça aqui. Ainda há mais sendo alinhado. Quando a caminhada se prolonga e o alívio demora, o coração começa a revisitar o passado tentando encontrar respostas. Você se pergunta onde errou, o que poderia ter feito diferente, em que ponto tudo começou a pesar.
Mas Deus não te conduz olhando para trás com acusação. Ele te conduz olhando para frente com propósito. Talvez você esteja carregando culpas que já não deveriam mais pesar. Decisões tomadas em momentos difíceis, escolhas feitas com o conhecimento e a força que você tinha naquela época. Deus não julga a sua história com dureza. Ele olha com misericórdia. Ele considera a dor, o limite, o contexto e ainda assim escolhe caminhar com você. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus alivie esse peso interior. Há pensamentos que precisam ser silenciados. Há lembranças que precisam ser entregues. O passado não tem autoridade sobre o seu futuro quando tudo é colocado nas mãos de Deus. Respire com tranquilidade. Você não perdeu tempo. Você não ficou para trás. Tudo o que você viveu serviu para te formar, não para te condenar. Deus não desperdiça experiências nem permite processos sem propósito. Até aquilo que machucou está sendo usado para fortalecer quem você está se tornando agora. Permaneça aqui. O coração já está mais leve do que quando começamos. Chega um ponto da caminhada em que o coração aprende algo precioso. Você não precisa estar totalmente bem para continuar confiando em Deus. Há dias em que a fé não se manifesta com alegria, mas com permanência. Você segue, mesmo cansado. Você permanece, mesmo sem entender. E isso tem muito valor diante de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não sente grandes emoções espirituais, mas continua buscando, continua orando, continua aqui. Essa constância silenciosa revela uma fé madura, que não depende apenas do que sente, mas do que decidiu lá no fundo do coração. Enquanto você escuta esta oração, permita que essa verdade se firme em você. Deus está te sustentando dia após dia, mesmo quando o avanço parece lento, mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando a força parece pouca. Essa sustentação invisível é prova de cuidado. Se neste momento você reconhece que Deus tem te mantido de pé, ainda que com poucas forças, permita-se expressar isso. Dizer, ainda que em pensamento ou nos comentários, que você confia, que você permanece, que você entrega o controle. Essa entrega traz alívio e abre espaço para a paz. Respire profundamente. Você não está esquecido. Você está sendo cuidado. Permaneça comigo. Vamos selar tudo isso em oração. Agora, com tudo o que foi alinhado até aqui, permita-se entrar em oração com o coração mais aberto. Não apressado, não exigente, apenas sincero. Senhor meu Deus, neste momento eu coloco diante de Ti esta vida que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada detalhe que não foi dito em palavras. Tu conheces os pensamentos silenciosos, os medos escondidos, o cansaço acumulado e as expectativas que já foram adiadas tantas vezes. Pai, visita agora o interior desta pessoa com a Tua paz. Não uma paz superficial, mas aquela que acalma mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Que o coração encontre descanso em Ti, mesmo que o caminho ainda esteja em construção. Retira, Senhor, o peso que não precisa mais ser carregado, a culpa que insiste em voltar, o medo do futuro, a ansiedade que tenta dominar os pensamentos. Coloca ordem onde há confusão, esperança onde há desgaste e força onde há fraqueza. Que esta vida sinta agora o cuidado do Senhor, envolvendo cada área, a mente sendo acalmada, o coração sendo alinhado, o espírito sendo fortalecido, mesmo que nada mude imediatamente ao redor, que algo seja profundamente transformado por dentro. Que esta pessoa se levante amanhã com mais clareza, mais leveza e mais confiança de que não caminha sozinha. Entrego este coração em Tuas mãos, Senhor, confiando que o tempo certo chegará, que as respostas virão e que tudo aquilo que hoje parece pesado será transformado em testemunho. Permanece com esta vida, hoje, amanhã e em cada passo que ainda será dado. Amém.